vocês também preparem perguntas para fazer para a Liane. Oi, Liane, tudo bem? Olá, tudo bem, Márcia? Muito prazer, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco, ajudando outras mães que estão também passando por situações difíceis e que a gente quer saber de você como é que foi a sua vivência, como é que está sendo assim a sua experiência com a aplicação do método. Se apresenta e a gente vai começar a bater um papo, Liane. Tá bom. Muito obrigada, Márcia, pela oportunidade de estar aqui com vocês, agregar um pouquinho a tudo isso, contando a minha história. Então, me chamo Liane, sou professora de matemática, sou mãe, e depois de um tempo sendo mãe, né, tive contato com o curso de vocês, conheci esse curso fantástico, e foi um divisor de águas, assim, mudou muita coisa. Gratidão imensa por toda a oportunidade aí de desenvolvimento com o curso. Muito obrigada. É, Deixa eu saber, você é mãe de Sou mãe da Camila, ela tem 4 anos. da Camila com 4 anos. Ou seja, E, nesse momento você tem uma vida que está. Você está trabalhando, você hoje atua como professora de matemática. não, hoje, assim, eu atuo como professora particular, né? Fui agregando algumas coisas, inclusive do curso do Kids e do Teen, depois eu fiz o Teen. Então, fui agregando algumas coisas. Eu trabalho com mentoria com matemática, Entendi. trabalho também como Kid Coach. Ah, legal. Hoje você tem uma rotina que envolve as suas aulas e que envolve também o cuidado com a Camila. Sim, isso. Com a pandemia, a gente teve que dividir a agenda em casa e para ter a agenda com ela, né? E cuidar de tudo, tendo a parte profissional e tendo a parte de mãe. Você mora em que cidade? Eu moro em São Carlos, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Um prazer imenso estar com você. E eu estava agradecendo de público, Liane, porque quando a gente começou a procurar mães que pudessem estar aqui conosco nessas 5 lives, foram 5 lives essa semana, só recebendo as mães, só ouvindo as mães e como que elas estavam saindo com o método, foi uma quantidade tão grande de mães que se dispuseram a estar aqui, mas eu agradeço de coração o carinho de você estar aqui com a gente hoje e de todas que eu não consegui colocar na agenda aqui, mas que oportunamente a gente vai acabar convidando também essas outras mães. Eu queria saber de você o seguinte, Liane, onde é que estava o ponto nevrálgico que estava gerando um grau de tensão, ou de canseira, ou de estresse, que fez você procurar o método? Na verdade, sim, quando eu me vi mãe, né? Quando começou a ter a vida de mãe, a rotina, eu não me sentia segura. Eram muitas pessoas opinando e eu tive várias questões bem difíceis no início da maternidade e então eu não me sentia segura no que eu fazia. E o método, assim, quando eu vi, eu quis muito fazer, ainda tive que adiar um ano, porque eu queria fazer presencial na época, e eu tinha um pouco de preconceito com a parte digital, achava que eu não ia dar conta de fazer, e aí eu fiz eu queria fazer o presencial e eu fui passar um ano fora, então não tinha como fazer, tive que ir adiando. Quando eu voltei, eu já fiz. E, e aí, depois, com a pandemia, eu tirei todo o preconceito Liane, digital e tudo que eu faço agora é digital. nessa sua colocação, ela é uma colocação muito comum quando as mães, né, as mulheres se tornam mães. Eu não sei se você se tornou mãe muito jovem, mas não importa a idade. Quando a gente se torna mãe, parece assim que tem um monte de gente a opinar, a sugerir, e no momento atual nós temos um grande bombardeamento de informações pela internet
que tem que ser assim, que tem que brincar 2 horas ao ar livre, que tem que botar 5 cores no prato, que tem que isso, que tem que isso. É como se a mãe dissesse assim, ai meu Deus, se eu não fizer tudo isso, eu não sou uma boa mãe. E aí entra na culpa, né? Eu tenho falado muito isso com as mães essa semana. Eu não sou do tipo de pessoa que diz assim, mãe, olha só, não fica com isso não, deixa a criança rolar para lá. Eu não acredito nisso, eu acho que mãe é cuidadora sim, é responsável sim, só que está havendo uma sobrecarga sobre a mulher que começa a ficar uma coisa meio desmedida, meio desmesurada, e aí a mãe começa eu não fiz isso. Será que eu tinha que ter feito aquilo? Então, esta insegurança que você relatou, Liane, é uma insegurança que tem acometido cada vez mais mães. Eu queria até ouvir aqui da nossa audiência agora, que já está entrando gente aqui conosco, se alguma pessoa, na hora que foi mãe, teve essa sensação que a Liane teve de insegurança, de muitas pessoas opinando, não saber exatamente, ou mesmo não foi no início, mas depois, quando tinha que decidir sobre escola. Tem uma outra questão também, Liane. Hoje é bem comum que a mãe que optou por ter um filho com um marido, e essa relação às vezes não vai muito adiante, e acaba que parece que os homens pensam que existe ex-pai. Eu não sei onde é que existe ex-pai. Pode existir ex-marido, mas ex-pai não existe. E aí, muitas vezes, essa mulher acaba ficando sozinha para decidir sobre a vida de um pequeno que, na verdade, ela não optou por ter sozinha, né? Então, aqui tem alguém falando, Liane Bela, olha só que gracinha. Bela Kid Coach trabalha ajudando com estudos também, sabe bem onde os bichos pegam. Deisilane falando para você, essa Super supervisora. querida, Deise. Que lindo, que lindo. Então, é bem bacana você estar se abrindo e dizendo dessa insegurança que ela não é ímpar, ela é, lamentavelmente, já muitas pessoas disseram, já foram aqui concordando com você. E me diz uma coisa, porque uma coisa que você disse para a nossa equipe, que eu fixei bem aqui para a nossa equipe que estava em contato com você, é que você hoje compreende o que a Camila pensa e o que a Camila sente. Explica um pouco isso daí, por favor, Liane. Com o método, a gente entra em contato com toda a questão de emoções, sentimentos, né, da criança, até nossas também. E eu consegui ajudando ela a entender o que ela estava sentindo, né? Isso que você está sentindo é raiva, ou isso que você está sentindo, por incrível que pareça, até fome. Às vezes passa um pouco da hora de comer e a minha filha, quando passa da hora de comer, coitada, ela perde totalmente o controle. E às vezes é algo que tira os pais totalmente do eixo, né? Porque não sabe o que fazer com aquilo, não sabe o que é, às vezes acha que a criança está fazendo aquilo porque quer atacar os pais, né? E então eu consegui ir dando nome aos sentimentos, né? As emoções, o que ela estava sentindo, por que ela estava sentindo aquilo. E partindo disso, ela conseguiu encontrar como ela está, então ela consegue falar o que ela quer, o que ela não quer, por quê, os sentimentos que ela está tendo, e isso ajuda muito, né? Porque é uma criança que fala. Falando de uma criança de 4 anos, pessoal, presta bem atenção. Muitas pessoas dizem assim, a criança pequena não consegue se expressar. Depende da maneira como a gente estabelece um diálogo com ela. Na verdade, a criança já tem condição de começar a se expressar ainda rudimentarmente, mas com 1 ano e 10, 2 anos, ela tem uma prontidão neurológica para começar a se expressar. E aí depende muito da forma como a gente dialoga com a criança e a criança consegue se posicionar. Há uma tendência, Liane, toda a nossa audiência agora, é que quando a gente não ajuda a criança a identificar o que ela sente, o que ela pensa, que ela vai tendo reações intempestivas. Algumas ficam amuadas, outras ficam birrentas, outras ficam intempestivas, outras ficam impulsivas, outras ficam muito, muito brabas, aborrecidas, mal-humoradas. Uma criança, às vezes, com fome, fica mal-humorada.
Eu conheço uma criança, ele tem 5 anos, quando ele sente muito calor, ele fica mal-humorado. E enquanto a mãe não conseguiu descobrir isso junto com ele, era assim, era um mau humor do nada. Não é do nada. O negócio é que a criança não tem a facilidade de expressar se nós não ajudamos a criança a expressar. Daí a importância da gente ajudar a criança a dizer o que ela sente, o que ela pensa. Algumas crianças não conseguem expressar e saem por aí dando chutes, isso é literal, hein? Pontapés, socos, inclusive nos pais, sabe, Oliane? Não sei se você conhece casos assim. Sim, sim. Eu atendi vários casos assim, inclusive. As crianças, Chute, ela elas não entendem o que estão sentindo, né? E elas acabam respondendo de forma não esperada, não adequada, né? Por não entender o que está se passando. e as pessoas. Sim, pois não, Desculpa. diga. Não, Não, e a minha filha tem dermatite atópica, então esse é outro fator que, com a questão de entender o que ela está sentindo, reduz as crises, porque a questão emocional, às vezes, se ela ficar nervosa com alguma coisa, na hora o corpo começa a pipocar inteiro, ela começa a se coçar. E ela já entendeu hoje que a hora que ela tá se coçando, às vezes quando ela tá nervosa, né, é porque ela tá nervosa. E ela fala, é porque eu tô nervosa. E aí a gente conversa, ela começa a acalmar e o corpo começa a limpar também. Então isso ajudou muito a diminuir medicamentos e tudo mais, por ela entender o que ela tá sentindo. esse detalhe, que coisa mais. Gente, eu não sei se vocês prestaram atenção no que a Liane contou aqui. Eu vou até reprisar, porque é muito bonito esse processo. A Camila, filha da Liane, ela tem uma erupção na pele que, quando ela fica agitada, nervosa, ela começa a sentir uma coceira e pipoca. Hoje, com a Liane tendo essa conversa com ela e ajudando ela a expressar o que ela pensa, o que ela sente, ela reduziu o medicamento e a criança, a Camila, consegue, naquele momento, a lidar com o que está causando aquele mal-estar nela e que começa a estourar na pele. É isso mesmo, Liane, que você está falando? Isso mesmo. Nossa, Exatamente isso. coisa, Liane, que lindeza. Quem está chegando aqui é a Melina Mourão. Melina, querida, que saudade de você! Que delícia eu ter você aqui na live. Espero que esteja tudo bem em casa. Melina, ela é, se eu não me engano, de Fortaleza. Foi uma aluna nossa que esteve aqui, fazendo até a formação no Rio. Ela é de Fortaleza, se eu não me engano. Oliane, me diz uma coisa. E aí, quando ela expressa, você consegue compreender, ajudá-la e ter uma outra relação com ela. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa busca sua de ter algum tipo de estratégia, de técnica em casa, e você tendo adquirido a metodologia, o método Core Kid Coaching, isso de alguma maneira interferiu nas suas atitudes, não só como mãe, mas como esposa, mulher, amiga? Teve algum outro tipo de mudança nas suas atitudes com o método? Teve, sim. Sempre nessa busca de ser uma melhor mãe, o que eu entrego para minha filha, né? Eu consegui me encontrar de forma que a pessoa que eu entrego, a mãe que eu entrego para minha filha, ela precisa estar na sua melhor versão, ela precisa estar bem, né? Então eu preciso estar bem comigo para poder entregar uma mãe melhor. E com isso eu consegui separar horários para mim, porque eu não me permitia ter os horários, né? É tudo voltado para os filhos. E às vezes isso estressa muito, e separar horários assim, ter um horário de chá com uma amiga por semana, ter o horário específico do casal também, para reduzir o estresse, né? E também, assim, a questão de. Eu me sinto com uma missão, para além de ser mãe, eu tenho a minha missão de fazer a diferença no mundo de outras formas. E eu também tinha retirado isso da minha vida com a maternidade, então era só a maternidade. E eu consegui voltar às minhas atividades, eu consegui. Eu me sinto realizada e fazendo
a diferença no mundo, entregando, trazendo tranquilidade para outras mães, ajudando na vida de outras pessoas, né? Atendo jovens, enfim. E então foi um ano que assim, eu consegui encontrar o meu tempo, né? Mesmo em pandemia, eu consegui encontrar o meu tempo, a gente conseguiu encontrar uma forma de dividir a agenda, eu e meu esposo, para estarmos com ela e estarmos cumprindo com os outros deveres e nos sentirmos completos e realizados, para poder entregar pais melhores para ela. Muito lindo isso que você está falando, Liane. Parabéns pela lindeza de depoimento e também por você estar vivendo essa família que não é feita, é uma família que tem defeitos, aposto, como todas as outras, mas que está sabendo resolver as dificuldades. Eu costumo dizer isso, não é que as pessoas que fazem o método deixem de ter problemas. A questão é que a gente passa a ter estratégias certeiras e técnicas que nos ajudam a lidar com as situações que vão acontecer na vida de todo mundo. Eu estava até falando numa live essa semana. Gente, vocês acham que eu não tenho problema com os meus netos? Ou que eu não tenho mais problema com os meus filhos adultos? É claro que tenho. A questão é que hoje eu me sinto muito mais municiada de estratégias e técnicas certeiras de diálogo. E a mudança, Liane, se eu estiver falando alguma coisa que não bata com você, você me diga o contrário. Mas a impressão que eu tenho é que o tempo todo a mudança começa na gente, na mãe. Você percebe isso também, Liane? Mas cortou um pouquinho para mim, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Você pode só repetir o final, por favor? A impressão que eu tenho é que sempre a mudança começa na gente, na mãe, na avó, no adulto. Você percebeu isso também? Sim, com certeza. Normalmente a gente está buscando onde muda a chave do filho, mas o que a gente encontra é que a chave que muda é em nós mesmos, assim, é nos pais, é nos adultos. É sempre na gente. A gente precisa encontrar essas viradas de chave, porque a mudança que aconteceu o tempo todo foi em mim. A forma que eu tive, a mudança que eu tive para com a minha filha, para com o meu esposo, para com a vida. Então, é em mim, com certeza. E aí não é porque a Liane era errada, pessoal, porque as pessoas dizem, eu não vou mudar porque eu não estou errada. Ninguém está falando de acertar, de certo, de errado. Ninguém está falando que você está fazendo errado, que você tem culpa, que as coisas estão acontecendo com a sua filha, com o seu filho, porque você é culpado. Sai desse paradigma. A gente não fala sobre isso, a gente não acredita nisso. Eu saí de uma live agora com o Bruno Giuliani, que ele me convidou para fazer uma live junto com ele. E aí ele, não, como é que vocês falam lá para as pessoas? Vocês falam um negócio, mas na hora aí vocês pegam e cascam em cima do pai e da mãe. Não! Ninguém casca em cima do pai e da mãe, porque não acredita nisso. A gente não fica aqui falando uma coisa bonitinha e depois, você é culpado. Não, a gente não acredita nisso. Mas a gente acredita, sim, que quando a gente consegue alterar algumas maneiras de falar, de nos comunicar, de interagir, de não julgar, de olhar para o filho, percebendo as suas peculiaridades, é inevitável que a criança comece a fazer mudanças comportamentais. No mínimo, quando a gente para de. Outro dia eu ouvi, ontem, na verdade foi ontem, eu ouvi ontem, uma aluna dizer assim: o meu filho virou para mim e falou assim: mãe, você está tão diferente depois que ela começou a aplicar o método. Você não grita mais. E ela falou: eu nem percebia que eu gritava. Não é de propósito, a gente faz no cansaço, a gente faz já no exagero, na agonia de não encontrar uma solução. A gente acaba tendo atitudes que a gente também não gostaria de ter. Então, não é que você está errada, não é que você está certo, não é que você está agindo de uma maneira correta, não é nada disso. É que outras maneiras eu posso passar a agir a partir de agora para que eu obtenha os resultados que eu quero ter na minha relação com meu filho. Esse é o ponto, sabe, Liane, que eu bato muito. Deixa eu ver o que a Deise está falando aqui.
Liane falava já na formação que ela queria promover essas mudanças na família dela, beleza. E retomar a vida que tinha antes de ser mãe. Na verdade, ampliou muito isso. Perfeito, também é bem comum isso que você falou, né? A pessoa vira mãe, a profissão mãe, e ela esquece de ser ela mesma, e nesse ponto, toda vez que eu me obrigo a algo, acabo não sendo boa para comigo e não sendo boa para com a relação com meu filho, né, Eliane? Porque, inevitavelmente, a gente vai cobrar depois da criança, né? Sim, com certeza. Eu faço tudo E por você, eu não vou nem numa academia, eu não tomo um chopp com as minhas amigas, e na hora que eu preciso que você se arrume para sair, tá jogando na cara da criança, né? exatamente. E ter equilíbrio é fantástico, porque você não se cobra nem hoje, nem se culpa hoje, e nem vai cobrar do outro amanhã. Então, encontrar esse equilíbrio é maravilhoso. Eu fico pensando assim que muitas mães talvez estejam aqui nos ouvindo e, mas que coisa mais boba ficar ajudando a criança a expressar o que ela pensa e sente. Pessoal, alguém já disse agora aqui há pouco, é fundamental, é um novo padrão de relacionamento que a gente está propondo por meio do método. Ninguém está dizendo que o que você faz está errado. A verdade é que a gente está lidando com outro tipo de criança. A criança que se insere hoje na contemporaneidade, bombardeada por uma sociedade de multi-estímulos, uma sociedade extremamente dinâmica, onde tem uma quantidade de informação louca, onde tudo pode, onde não tem mais o veto da religião, ou seja, mudou muita coisa. Onde a gente sabe que bater não resolve mais, a gente ainda toma, às vezes, grita, fala coisas que não deve, que também não resolve. Ou a gente vai encontrar outras maneiras, e existem outras maneiras, em que você não só deixa seu filho mais tranquilo, mais autorresponsável, como também você estabelece uma relação muito mais gostosa com seu filho, e isso te dá um alívio, diminui seu estresse, inclusive o seu cansaço físico, né? Queria ouvir um pouco mais sobre você, Eliane, e sobre essa sua relação com a Camila. Bom, a gente consegue ter tempo pra gente, né? Eu comecei a ter o tempo exclusivo, porque assim, normalmente a gente passa muito tempo com a criança dentro de casa. Mas é o tempo todo, você não separa um tempo exclusivo para aquilo. Então, um tempo sem telas, um tempo que é nosso. Tem o meu tempo com ela, tem o tempo dela com o pai dela, tem o tempo dela para ela brincar sozinha, né? Para ela também exercitar a criatividade dela, o ócio criativo dela. E, e a gente conseguiu encontrar, assim, formas. Assim, quando alguém grita com ela, quando alguém fala um pouco mais alto, quando ela só faz assim, não fala assim comigo, não grita. Então, ela consegue se posicionar dessa forma, ela não permite que as pessoas façam algo que a gente não costuma fazer com ela dentro de casa. Assim, não é perfeito, né? Estamos longe da vida perfeita. Liane, você tem noção que você está preparando a Camila no desenvolvimento de uma habilidade socioemocional poderosa e muito difícil? O Vicente Caballo fala dessa habilidade que é eu conseguir me posicionar diante de uma pessoa, dando limites a ela e ficando bem com ela. Essa é uma habilidade que a maioria dos adultos não possui, Liane. Pois é, eu tenho muita dificuldade em conseguir isso para mim. Estou conseguindo, graças a Deus, desenvolver isso nela. Tenho trabalhado muito isso em mim também. Muitos adultos engolem sapo, mas não conseguem se posicionar. Ou então, quando vai se posicionar, estoura e, e destrói a relação e sai brigado. Essa habilidade de eu dizer, olha, não grita comigo, por favor.
eu não estou gostando disso. É uma habilidade dificílima que a gente encontra raríssima em pouquíssimas pessoas. Você está desenvolvendo uma pessoa para um futuro de uma sociedade diferente, uma sociedade em que as pessoas podem dizer: olha, eu gostaria que você falasse mais baixo comigo agora. Eu não me sinto bem quando você grita comigo. Você está entendendo? É uma outra sociedade, Liane. A gente está construindo uma outra sociedade, minha amiga. Sim. Sim, eu sou muito grata, assim, por ter encontrado tudo isso em tempo na vida, para ela não ter que passar por muitas coisas que muita gente passa. Assim, conseguir desenvolver essas habilidades são super importantes e que têm condições de serem desenvolvidas já nessa idade, mas que normalmente a gente não desenvolve, né? Faz muita falta depois. E que faz toda a falta depois, e que, ao ser desenvolvida agora na infância, gera toda uma outra condição de vida na juventude. Uma criança que tem uma habilidade socioemocional de se colocar, que é capaz de saber o que é bom para si, ela dificilmente na adolescência vai ser Maria, vai com as outras e vai sair por aí fazendo o que não lhe faz bem. Dificilmente, porque ela já tem um senso de autocuidado consigo. Não estou dizendo que não vai existir a oportunidade. As oportunidades vão existir, mas ela terá um outro tipo de posicionamento. Faz muita diferença, sim. Faz muita diferença, sim. Alguém perguntando aqui, a Soque Sete Ogimara, ela disse: onde eu acho esse método para colocar logo em prática? Então, minha querida Ogimara, nós estamos disponibilizando a partir de segunda-feira, hoje é sexta, dia 29 de janeiro, dia 1º de fevereiro, nós estamos disponibilizando o método num programa mais curto e mais simples, que é para mães. Esse que a Aliane fez é um programa porque ela queria, além de adquirir o método para ela como mãe, ela também queria ser uma pessoa que pudesse aplicar em outras pessoas. Ela fez uma formação. Mas para quem é mãe e quer aplicar o método de uma maneira mais simples, só em casa, nós estamos disponibilizando na segunda-feira. Aliás, eu não sei se a Eliane já sabia, porque ela usou aqui o nome do método agora há pouco. Ela falou assim: eu queria ser uma mãe na minha melhor versão. O nome do Uau, não. esse, Mãe Melhor Versão. Exatamente esse o nome do curso, Mãe Melhor Versão. E a gente vai disponibilizar, como é um curso menor, ele não é a formação integral, ele é um curso menor só para mães, ele também vai ter um custo muito acessível para quem quer usar só em casa, quem não quer se formar e ser uma Kid Coach para atender. Acho que estou a aplicar o método mais a mim do que a minha filha. Sim, sim, Suzana, Suzancoque 79. É isso mesmo. A gente vai começando a aplicar na gente, aí, naturalmente, vai acabar se. É como se fosse assim: todas as consequências positivas vêm para todo o sistema familiar, vem para toda a casa, né? Também na relação com o marido. Deixa eu ver aqui, que a Deise também está falando aqui alguma coisa. Todo o nosso trabalho acaba partindo e chegando na comunicação. É verdade, Deizinha, é verdade. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu ver o que o pessoal. Pessoal, aproveita para fazer perguntas aqui. A gente já está quase terminando aqui a nossa live. Então, aproveita para fazer perguntas para a Liane, que foi essa mãe que se disponibilizou a estar aqui hoje com a gente. Não temos a intenção de machucar os filhos, mas o que machuca não é a intenção, e sim a ação. Muito bem colocado, Cavalcante 6013, é verdade. Já vou pelo módulo 7, estou a aplicar o método em casa. Acho que sou quem mais estou a fazer mudanças. Perfeito. O módulo, o programa para mães, ele tem 4 módulos. É bem mais objetivo e bem mais simples. Ele é só o que a mãe precisa saber mesmo. Então, ele é um programa mais simples, mais fácil para quem é a mãe. Eu sou impaciente, às vezes grito com a minha filha de 7 anos. Já melhorei.
mas preciso melhorar bem mais. Então, Joelma, não adianta a gente só desejar melhorar. A gente precisa ter técnicas e ferramentas para a gente substituir o grito por outras coisas. Porque irritação, raiva, destempero, a gente vai ter sempre. A questão é, na hora do destempero, na hora da raiva, ao invés de eu não saber o que fazer e simplesmente gritar, o que eu posso colocar no lugar disso? Preciso de tempo para mim mesma. É verdade, todos temos necessidade de ter um tempo conosco mesmo. Eu acho esse método para colocar ali. Espera aí, pronto, começará o primeiro processo. Ah, legal. Eu brincava muito com a minha filha, achava que era porque ela tem muito mau feitio. E quem tem mau feitio sou eu. Eu brigava muito com a minha filha. Pura verdade. E como foi importante na minha relação com o João e atualmente com a chegada do Gui. Legal, legal, Melina. Me ajuda, gente. Eu grito muito com a minha filha o que faço, mas ela que faz eu gritar. Quem fala comigo é a Negra Abençoada. Que nome mais lindo que você arrumou para botar no seu Insta. Muito legal. Então, para isso, você pode adquirir técnicas e métodos. Não adianta só a gente ler, não adianta só a gente ouvir o que o Google fala, porque na hora que você está irritada, aborrecida, não tem essa coisa de eu vou me policiar. Isso não existe. Quando você está irritado, aborrecido, você vai para o seu programa primitivo, que é de gritar, ou é de bater, ou de bater na porta, ou de simplesmente virar as costas, sair e deixar para lá. Então, a tendência é a gente sempre buscar o nosso programa básico. A ideia é você ter outras coisas que consigam substituir. Faz sentido isso, Liane? A gente conseguir substituir as atitudes que seriam atitudes padrões, nossa? Sim, a gente vai sendo educado e vai replicando, né, o que teve a vida inteira. E quando a gente tem o conhecimento adequado que faz sentido para a gente consegue ir modificando os comportamentos em nós, porque nunca no outro, né? É sempre em nós. E a gente vai fazendo acontecer de forma que às vezes a gente nem imagina, nem sabe o que está se passando, mas a gente vai mudando esses comportamentos e vai tendo uma resposta fantástica. Legal. A Graciane está fazendo uma pergunta que eu achei fantástica. Qual a melhor forma de botar de castigo? Nenhuma, Graciane, nenhuma. No método, você vai aprender, que se você vier a adquirir o método, a não precisar botar de castigo. Você antecipa o castigo agindo de uma maneira que a criança tem regras e combinados que ela cumpre, se autorresponsabiliza pelas suas tarefinhas dentro da possibilidade da idade da criança. Você consegue ter conversas na hora que ela está irritada. Você não precisa fazer uma de super nani, não vai rolar nada disso. A relação é outra e as estratégias são completamente outras. A criança, eu preciso dizer isso para vocês, existem estudos em diversas universidades, tanto americanas quanto na Holanda também, de que a criança, até os 12 anos, ela entende toda a punição como desamor. Então, não é necessária a punição, é necessário que você valorize as boas atitudes e que você tenha conversas, e não é aquela conversa, porque a confusão que as pessoas fazem, o Graciane e também a Liane, que está aqui conosco hoje, eu queria declarar isso para vocês. A conversa não é aquela, mas filho, a mamãe já não disse, mas querido, esse papo chato, não é nada disso, a conversa não é essa. A conversa que a gente ensina você a ter por meio do método é uma conversa que é papo reto, é um papo simples, é um papo que leva a criança a pensar o que ela sente e pensa, a expor e a perguntar a ela, a fazer muitas perguntas. Entendi. E agora, você ao agir assim, você vai continuar agindo assim
e ao agir assim você vai conseguir obter o quê? O que você vai conseguir ter com isso? E me diz uma coisa, se você quer isso, quais seriam outras formas que você teria para conseguir isso, sem precisar gritar, chorar, chutar, bater, machucar? Eu tive uma conversa dessas algumas vezes com meu neto, o Rafael. Ele estava com aproximadamente 3 anos e pouco, e ele chutava muito as crianças lá na creche. E as minhas conversas eram um papo reto assim com ele. E aí, no início era difícil. Não sei, vovó, não quero falar disso. É a questão inicial da criança. E eu insistia nas conversas, e depois, até que fomos chegando ao ponto que ele disse assim: mas, vovó, eu fico muito irritado quando o fulano faz isso assim, assim, assim. Rafael, enxutar resolve? Ele parou de te irritar? Não! Então, Rafael, como é que você vai fazer, Rafael, para ele parar de te irritar? O que você quer que ele pare de te irritar? Não ia adiantar nada botar o Rafael de castigo. Aliás, a creche também não agia dessa forma, mas as conversas na creche não eram suficientes. Até que ele começou a ter assim, identificar assim: vovó, quando ele falar, quando ele fizer isso, eu vou falar para ele assim: olha, eu não estou gostando. Essa foi a primeira grande descoberta do Rafael. Ele conseguiu dizer, ainda que aos brados, era melhor do que ele chutar. E assim ele foi progredindo, até que chegou um ponto que ele disse assim: ô, vovó, eu já entendi que, inclusive, era com uma criança que era síndrome de Down, uma coisa que me chocava imensamente, porque eu amo os síndromes de Down, tenho uma paixão muito grande. A minha filha, então aquilo nos deixava muito tristes, dele estar machucando um síndrome de Down, né? E aí ele falou: vovó, eu percebi que o Vitor, ele tem alguns problemas e que às vezes ele não faz porque ele quer. Ou seja, ele conseguiu ser empático com o Vitor. Isso alterou completamente a vida do Rafael, do Vitor, da escola, da gente. Isso com 3 anos e pouco, pessoal. Aqui a gente tem várias colocações bacanas. Eu sou mãe de um menino de 3 anos. Agora ele deu para me responder, não sei mais o que fazer. Gosto de bater, e a conversa com ele está ficando difícil, ele está respondendo. Então, Costa Tintina. A conversa não tem um como conversar, tem uma maneira apropriada de fazer essa conversa, ok? Qual a melhor forma de a gente controlar nossos impulsos? Nenhuma. Quando o impulso vem, esse negócio de policiar não resolve. Controlar não resolve. O que vai ajudar você é você ter outros entendimentos e estratégias na sua mão para colocar na hora dos seus impulsos, tá? Inclusive técnicas de autocontrole emocional. Como converso com a minha filha? Uma prioridade para ela. Susan Koch, 79. Assiste uma live que eu fiz na semana passada sobre regras e combinados. E hoje que saiu esse vídeo de regras e combinados, hoje tem um vídeo. Eu vou pedir para a Joia, que é da nossa equipe, que está aqui conosco, para ela te colocar onde você encontra esse vídeo. Um vídeo que eu explico como criar regras e combinados de uma maneira simples, não tão detalhada quanto a gente pode ensinar num programa, mas que já vai te ajudar imensamente. Para a Joia colocar aqui. Outra coisa, pessoal, essas lives, elas ficaram lá no YouTube, no IGTV, estão lá no Facebook. Foram 10 lives incríveis que eu fiz só de conteúdo, e hoje ela foi ao ar, regras combinadas. A Melina está dizendo: o João desenvolveu tanto a habilidade da empatia que ontem quem explodiu foi eu e ele me acolheu. Olha que coisa mais linda, Melina. Fez, inclusive, boas perguntas. Ai, Melina, que coisa mais linda. Para que eu resolvesse as minhas questões. Já aconteceu isso com você também, Eliane? Normalmente, sim, assim, se ela me vê triste, se ela me vê de alguma forma assim, ela já vem e começa a ter a mesma atitude que a gente tem com ela, né? Para tentar solucionar, resolver, para ajudar Lindo no isso. processo todo. É muito lindo isso. Na segunda-feira, quem fez a live comigo foi a Flávia Puyal. A Flávia tem gêmeas, eu acho que elas têm 10 ou 12 aninhos, não me lembro agora.
E aí ela estabeleceu também uma nova forma de diálogo com as crianças, e ela contando que, inclusive, e com raiva, encontraram uma maneira de nós resolvermos isso. Olha que lindo! Uma irmã falando com a outra, já estabelecendo um novo tipo de diálogo. Esse diálogo é o diálogo que ela vai estabelecer com a coleguinha, com a irmã, com o irmão. Enfim, é uma outra maneira, pessoal. É algo novo, é algo diferente, que você nunca viu, que a gente está trazendo, é um método novo, que pouquíssima gente teve acesso ainda, mas esse pouquíssimo de gente, eu diria que já são milhares de mães, graças a Deus mesmo, são milhares de mães que já fizeram uma mudança significativa na relação dentro de casa. Liane, eu gostaria que você pudesse dizer assim para a nossa audiência o que você gostaria de dizer para as mães que estão ouvindo você agora. Já terminando aqui a Queria nossa live. deixar duas dicas. Uma é que se tiver mãe que levanta e fica de pijama, fica aquela roupa super confortável para ela começar a levantar e se cuidar, porque ela merece. E outra é que sempre que precisar de ajuda, procurar ajuda especializada com um profissional ou com um curso que seja, né, sério, como esse curso que vocês têm, para que tenha a ajuda correta, porque não precisa saber de tudo, não precisa se culpar de tudo, e ter a ajuda correta é fantástico e faz caminhar muito, muito em pouco tempo. Que bom, minha querida. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a sua presença, Liane, aqui conosco. Obrigada pelo seu relato. Obrigada por abrir um pouco da sua vida, da sua casa, da sua família aqui em público para nós. E muita gratidão por ter estado conosco. Obrigada a toda a audiência. Segunda-feira, semana que vem, a gente continua tendo lives. E segunda-feira a gente vai disponibilizar um vídeo explicando como que as mães poderão ter acesso a esse método de uma maneira mais simples e direta. Muita gratidão a todos que estiveram Muito obrigada, gratidão, Mar. bem, obrigada.